ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento de todos. E o segundo é parecido com ele. Ame o seu próximo do mesmo jeito que você se ama. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Amém? Amém. Abaixe sua cabeça e falemos com Deus. Senhor, nosso Pai, em tua presença santa, Senhor, nós te louvamos por termos lido a tua palavra e pela liberdade que temos, ó Pai, de podermos meditar nela agora. Nós suplicamos a ti, Senhor, que tu, Deus Espírito Santo, se derrame sobre todos nós, Senhor, em nossos ouvidos, em nossos lábios, em nossos corações, para que possamos meditar na tua palavra de acordo com os teus ensinamentos, de acordo com a tua vontade, Senhor. Para que nós possamos aprender alguma coisa, Senhor, por mais pequena que seja, para que nós cresçamos no entendimento da tua palavra e do teu evangelho, para que nós tenhamos a motivação e a disposição de vivermos uma vida na qual o teu nome seja engrandecido em cada ato, em cada gesto nosso. Para que os homens, vendo o nosso modo de ser, glorifiquem o teu santo e bendito nome e se convertam aos teus caminhos, aos teus ensinos, Senhor Deus. Que o nosso testemunho, moldado pela tua palavra, Senhor Deus, seja uma ferramenta, não só para o nosso crescimento e para a nossa alegria, mas também para a propagação do teu nome, do teu evangelho e da tua verdade. De tal modo que nós, Senhor, sejamos luz aonde quer que passemos, mas principalmente aqui, Senhor, no Parque Aeroporto, no Jardim Santa Catarina. Que nós brilhemos, ó Pai, que nós brilhemos como um farol na noite, apontando para Cristo. É isso que nós te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amados, esse texto é muito conhecido, ele é tão clichê, ele é tão falado, repetido, ensinado, que fica até às vezes difícil pregar sobre ele. O que tem de novo aqui? Eu tenho certeza que todos vocês já viram muitas pregações sobre esse texto, e eu não vou ser aqui o cara que vai tentar reinventar a roda. Então eu não vou criar nenhuma doutrina nova, porque tem muito pastor que, querendo ficar famoso ou querendo mostrar que é um sábio, começa a caçar pelo em ovo. E pelo em ovo é um negócio complicado. Se você caçar, você acha. E dá trabalho para pentear. Então vamos seguir pelo caminho simples da verdade, mais simples. Mas mesmo assim, tem coisas que precisam ser esclarecidas. Venha comigo. Voltemos ao texto. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Irmãos, eu falei para vocês já há 3 domingos, 4 domingos, há 2 domingos, que no tempo de Jesus, assim como hoje, haviam partidos, haviam denominações judaicas. Você tinha de um lado os fariseus, que era como se fosse a Assembleia de Deus Madureira antiga. Um pessoal rigoroso, carregado de regras. Tem que ser assim, tem que ser assado, se não for, era expulso e condenado. E você tinha os saduceus, que era um povão mais liberal. Então assim, olha, Isaías não é inspirado. Inspirado é só Moisés. Isaías, Jeremias, é bonitinho, mas esquece. E outra coisa, não tem ressurreição, não tem céu, não tem inferno. A vida que Deus prometeu para Israel é aqui mesmo. Se nós seguir a lei certinho, nós vamos viver bem aqui. Aqui, morreu, acabou. E você tem os herodianos, que não era bem um partido religioso, era mais um partido político, uma espécie de PSDB de Israel, né? E eles apoiavam Herodes, por isso que o nome deles era Herodianos, né? Então, tudo para manter Herodes no poder. E se você for ler essa passagem aqui, o capítulo 22, você vê que cada um desses partidos vai atrás de Jesus para tentar ou humilhar Jesus, retirando a autoridade dele, tá? Ou para cooptar Jesus para o lado deles. Então, como é que você destrói a autoridade de uma pessoa? Eu posso chegar, de repente, para o Marcelo e falar assim, nossa, o Marcelo toca bem de ouvido. Mas ele não gosta muito daquele negócio de cifra, partitura. Então eu posso chegar para ele e falar assim, então você toca essa
essa música em sol maior, por que você não toca ela talvez em sol sustenido? Pronto, o Marcelo fala, eu não conheço essas coisas não, eu toco de ouvido. Já criei uma situação em que eu tiro a autoridade dele. Se está num grupo de jovens, de jovem é terrível, né? Se está num grupo de jovens, você já vai ter alguém dizendo, mas ela não sabe nada. Eu posso chegar de repente para o Kleber e falar para ele assim, então Kleber, você usa que arma? Não, eu uso 38, canela seca, tudo enferrujado. Ah não, meu pai tem uma Walter PPK 9mm, uma Glock importada, feita de fibra de carbono, que consegue passar no seu ombro. Já tirei a autoridade dele, já mostrei que ele conhece, mas não conhece tanto assim. Eu posso chegar para o nosso querido casal aqui e falar assim, olha, vocês conseguem trazer um pata negra para mim? E eles vão dizer, gente, pelo amor de Deus, pata negra é um presunto espanhol, né? É um presunto espanhol que custa acho que $10 mil a pata, porque realmente é a pata do bode que eles ficam lá envelhecendo numa caverna. Ah não, eu trabalho com outro tipo de presunto, de iguarias. Pronto, já desmereci. E o que essas pessoas estão querendo fazer com Jesus é basicamente isso. Então chegam os herodianos, estão ligados em política e falam, Jesus, e aí? É certo dar imposto para César? Porque César é um herege, César é um idólatra. É certo a gente, que é o povo de Deus, dar imposto para ele? E Jesus fala, cara, relaxa meu filho. Dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Pronto, já cortou os herodianos. Aí os saduceus falam para ele assim, vamos pegar Jesus, vamos derrubar Jesus, porque Jesus, por enquanto, só ficou batendo nos fariseus. Aqui no templo ele nunca se meteu, mas agora essa semana ele resolveu vir aqui no templo perturbar a gente. Já estourou lá os cambistas, já fez uma bagunça, agora está dando aula aqui no templo, então eu tenho que cortar a autoridade dele. Jesus, fala para mim uma coisa. Uma família tinha 7 irmãos, o irmão mais velho casou com uma mulher e morreu sem deixar filhos. Aí, pela lei de Moisés, o segundo irmão tem que casar com ela. Ele casou, morreu também, não deixou filhos. E aí, assim foi o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. A mulher matou 7 homens. Temos mulher que casa 2, 3, 4 vezes, né? Homem não faz muito isso não. Geralmente faz com a mulher viva, né? Divorcia e casa de novo, né? Mas mulher costuma geralmente matar os caras mesmo, né? Então os caras não aguentam o homem, tem que morrer no coração, morre de raiva, enfim, só Deus sabe. Mas o fato, brincadeiras, irmãos, brincadeiras. Eu falo essas coisas aqui, depois lá fora eu escuto um monte, né? Se você casar, como é que é aquele... Mas enfim, não vamos falar de ditado. Vamos falar de Bíblia, né? A mulher virtuosa edifica o seu lar, mas a mulher tonta, com a própria mão, destrói. Se você casar, homens, se você casar com uma mulher de Deus, você vai ficar bonitinho, lustroso, com a pele bonita, bem alimentado, pansudinho, tá? Se casar com uma mulher de Deus, você vai ser muito abençoado. E vice-versa. Amém? O fato é que na história dos saduceus, morreu 7 homens e depois a mulher morreu. Aí eles viram para Jesus e falam, então Jesus, na ressurreição, com quem que essa mulher vai estar casada? Quem vai ser o marido dela? O que eles queriam? Destruir a doutrina de Jesus e mostrar que ele era um burrão, um pregador lá do Oco da Taquara que veio da Galileia e veio perturbar nós aqui em Jerusalém. Vamos mostrar que ele é burro. Aí Jesus vira para eles e fala, o que está escrito na lei? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus não falou assim, não está escrito na lei, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó. Chegou mais um membro para assistir o culto. Cadê esse ano? Eu fui. Não está assim no texto bíblico. Lá está escrito o quê? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E Jesus fala, o nosso Deus não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Ele está dizendo, Jacó, Abraão, Isaac estão vivos na eternidade e um dia eles vão ressuscitar. E o que mais Jesus fala para eles é, vocês erram por não conhecer as Escrituras. E sem conhecer as Escrituras, vocês também não conseguem conhecer o poder de Deus. E é isso que acontece com eles. Porque eles estavam tão gananciosos, eles ganhavam tanto dinheiro com a máquina do templo. E eu falo para vocês, meu irmão, igreja grande. Não, calma. Eu não quero que a Maranata fique com 15 membros, 20 membros.
quero ver a Maranata chegar até 499 membros. Quando a Maranata tiver 500 membros, eu vou avisar, com 501 é racha. Divide em duas, 250. Porque igreja grande é só para a glória dos homens. Começa a entrar muito dinheiro, começa a ter todo um quadro administrativo, estrutural, e aquilo fica parecendo mais uma empresa, não fica parecendo uma igreja. Tem gente que entra e sai e nem sabe o que está acontecendo. Gente que se encontra no corredor e não conhece ninguém. Igreja não é isso. Igreja é para a glória de Deus, não é para a glória dos homens. E os saduceus viviam no templo, recebendo aquelas ofertas, aquelas doações, viviam nababescamente, comendo do bom e do melhor enquanto o povo passava fome. Então eles não queriam saber de céu e de inferno, eles queriam saber do aqui e do agora. E por causa dessa visão deturpada que eles tinham da palavra do Senhor, eles não conseguiam nem entender mais a palavra de Deus. Qual que é a lição que fica aqui? A primeira lição com relação lá aos herodianos. Não mistura política com religião. Não mistura. Amei essa caminhada do Nicolas. Glória a Deus. Mas me incomoda quando começa a aparecer muito crente orando em palanque. Porque não é bom misturar religião com política. Nem com esquerda, nem com direita. Porque geralmente quando você mistura religião com política, o púlpito vira palanque. Em vez de falar de Deus, começa a falar de política. Mas dificilmente você consegue transformar um palanque num púlpito. Mas o fato é que a lição que Jesus está dizendo é o seguinte: o que é de César, o que é de Deus é outra coisa. É o teu coração, é a tua vontade de seguir a Ele. Deus está preocupado com o teu dinheiro, com o teu carro, com a tua casa. Deus está preocupado com o teu coração e com a sinceridade dele. É isso. A segunda lição que fica dos saduceus é: tome cuidado. Tome cuidado. Porque a tua experiência de vida influencia como você olha para a Bíblia. Se você é uma pessoa muito rica, muito rica, muito rica, dificilmente você vai dar bola para a Bíblia. Porque o teu Deus se transformou no dinheiro. O que é adorar um Deus? Ou o que é adorar o nosso Deus? É você ir cultivando dentro do seu coração um sentimento de dependência. É ir cultivando no seu coração um sentimento, a cada dia que passa, você fica cada dia mais dependente de Deus. E quando você tem dinheiro, você fala o seguinte: olha, eu vou orar para Deus me dar a cura, mas se Ele não me der a cura, eu tenho dinheiro aqui para pagar uma cirurgia, para contratar um melhor médico. Olha, eu vou orar para Deus para que meu cabelo cresça, mas se não crescer, eu pego o dinheiro que eu tenho na poupança e faço um implante capilar. Você começa a depender menos de Deus, a depender mais do que do dinheiro que você tem, das posses. Por isso que Jesus fala, é muito difícil que um rico se converta. Porque a dependência dele está no dinheiro, nas posses, nos bens materiais. Então, quando você está muito rico, a tendência sua é modelar o seu entendimento da palavra do Senhor de uma maneira diferente de uma pessoa que está passando por miséria, por necessidade. Então, cuidado com a tua experiência de vida. Não tente encaixar a Bíblia na sua experiência pessoal. Antes, pegue a sua experiência pessoal e faça ela ser comparada com a Bíblia. A Bíblia tem que ser a fonte na qual você avalia o seu dia a dia. Você não vai usar a sua vida para modelar a Bíblia. Você vai usar a Bíblia para modelar a sua vida. Eu já conheci alguns pastores que falavam: eu sou contra o divórcio, eu não concordo com o divórcio, divorciou, vai para o inferno, até o dia em que ele mesmo teve que divorciar, porque a esposa foi embora, porque ele era um chato de mala, sem alça, ninguém aguentava ficar perto dele. Aí muda a teologia. Caio Fábio falava que era pecado a homossexualidade, até o dia que o filho dele virou homossexual. Aí ele falou o quê? Não, a Bíblia tem que ser mudada. Você entende? A sua experiência de vida modela a sua teologia. Então você tem que saber exatamente no que você crê, para que você não use a sua vida para interpretar a Bíblia, mas você use a Bíblia para reavaliar a sua vida. Essa é a segunda lição. E a terceira lição que fica hoje são os fariseus. Jesus sentou a taquara nas costas dos herodianos. Depois vieram os saduceus e Jesus também. Aí os fariseus, que eram inimigos dos saduceus, falaram: opa, Jesus é dos nossos. Vamos lá conversar com ele agora, mas sem brigar, vamos chegar na manhã.
Aí chega sempre aquele que é o bajulador. Eu fico até imaginando, né? Na hora que eu estava falando, eu falei diferente, né? Mestre. Ô, mestre. Qual é o maior mandamento da lei? Jesus fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Primeira coisa, o que é o amor bíblico? Eu soube, não posso dizer quem falou isso para mim, mas que dia que o Kleber conheceu a Arminho, ele rastejou no milho. Senhor, aquela mulher é linda, Senhor, eu tenho que casar com ela. O coração dele ardia. Ele chorava à noite no quarto. Meu Deus do céu. Eu soube, me contaram, ela aqui. Me contaram, não vou falar quem não, porque o dia que o Alejandro conheceu a Antônia, ele cantou em espanhol, cantou em inglês. Que mulher linda, gente, a minha vida não tem sentido sem ela. Jesus, Senhor da glória. E o dia que o irmão Luiz conheceu a irmã Raquel, ele comeu 1 quilo. 1 quilo de pimenta pura. Só que ela fez, só para agradar ela. Amados, esse tipo de brincadeira que eu estou fazendo, que demonstra esse amor popular, o amor de novela, né? As minhas sobrinhas, um tempo atrás, estavam assistindo dorama. E eu perguntei: misericórdia, o que é isso, dorama? Aí eles: não, é drama coreano. Só que eles não conseguem falar drama, então eles falam dorama. Aí virou o título de uma novela coreana. E as novelas coreanas são muito velozes, sabe? É aquela menininha magrinha que se dá um vento, ela sai voando. Sim. Eles são muito magrinhos, né? Ela fala: eu vi o Tintão, cara, eu gosto dele. Ela põe um lenço no chão. Como é que é? Aí ela joga um lenço, aí eu faço um rapaz. Então, gente, esse tipo de amor que eu brinquei aqui, isso não é um amor bíblico. Isso não é um amor bíblico. Paulo em Romanos vai dizer o seguinte: ame os seus inimigos. Cara, você não vai gostar do seu inimigo. Paulo não mandou a gostar do seu inimigo. Tem até gente da igreja que você não gosta. Mas gostar é uma coisa, apaixonar é outra coisa. Agora, amar é totalmente diferente. Preste atenção, João 3,16, entenda isso comigo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, mas de uma maneira tão desesperada, que Ele deu o seu Filho para que o mundo fosse salvo. E todo aquele que nele crê será salvo. É um gesto de amor. Agora vamos lá. Deus tem corpo? Deus tem coração? Deus olhou para a humanidade e o coração de Deus fez assim: olha a humanidade, meu Deus, coitado do Adão, eu vou chorar. Não. Deus não tem corpo, então não tem como Ele ter esse amor que as pessoas falam, que você vê na novela. Ai, quando a Aline viu o Kleber, faltou até. Nossa, que moreno, meu Deus! Não, Deus não tem esse tipo de coisa, mas Ele ama, ou seja, o amor. E o que fala lá quando Jesus encontra com a mulher samaritana? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, já que Deus não tem corpo, como é que é o amor de Deus? O próprio versículo já diz: Ele veio atrás do ser humano, Ele deu-se a si mesmo pelo ser humano. Amar é agir em prol de. Você ama alguém não quando você sente alguma coisa. Ai, eu vi a irmã Neuza passando com os lindos olhos azuis dela em frente à rua e meu coração palpitou. Isso não é amor. Isso é paixão. É outra coisa que dura talvez 1 ano e meio, 2. Amor é quando você vê uma pessoa e você fala: eu vou viver a minha vida fazendo o possível para que essa pessoa possa crescer e ser alguém na vida. Amor é quando você vê um Abraãozinho pequenininho, no berço, aquela fralda fedida, e bebê quando deixa a mamadeira e passa para a papinha, né? Para a papinha, olha que coisa. O cheiro é forte. Deus o livre forte. Só a mulher para matar um negócio desse. Aí você olha para o Abraãozinho e você fala: cara, eu quero viver a minha vida de uma tal maneira
que eu quero fazer com que o Abraão tenha o que é necessário para ele ser o melhor que ele pode ser. Amor é quando você olha para sua esposa e fala assim, eu vou viver a minha vida de uma tal maneira, que eu quero que essa mulher, eu vou facilitar a vida dessa mulher, para que ela seja a mulher que em Deus ela pode ser. Amor é quando você olha para o seu marido, para o seu namorado e fala assim, eu vou viver a minha vida de uma tal maneira, que eu quero facilitar a existência dele, para que ele se transforme em Cristo, no homem que ele pode ser em Cristo. Eu vou cultivar, eu vou cuidar, eu vou lavar. Isso é amor, é agir. Não é ficar sentindo coisas. Essas coisas vão aparecer. Você vai se apaixonar pela mulher que você ama diversas vezes. Por isso que Paulo fala, não é para você gostar do seu inimigo. Eu não gosto do Alexandre de Moraes, eu não gosto do Lula, eu nem gosto do Bolsonaro. Mas se eu ver qualquer um deles passando fome na rua, eu vou dar comida para eles. Eu não gosto de travesti, eu olho para aquilo e falo, gente, me dá uma urticária. Mas se eu ver algum deles precisando de alguma coisa, eu vou atender e vou ajudar. Amor é agir. Então esse versículo aqui está dizendo o quê? Versículo 32, 37. Respondeu Jesus, ame o Senhor. É isso, haja. Haja para Deus. Faça alguma coisa grande para Deus. Não para você ficar famoso, mas como resposta de amor. Ele se entregou por mim, então tudo que eu puder fazer por ele é quase que nada, é praticamente nada. E aí vem agora a segunda informação desse versículo. A palavra chamada integridade. O que é uma coisa íntegra? É uma coisa que está inteira. Se eu pegar essa cadeira de plástico e quebrar a perna dela, ela não será uma cadeira íntegra. Está faltando alguma coisa. Então, quando você fala que uma mulher é uma mulher íntegra, quando você fala que um homem é um homem íntegro, você está dizendo, ele está aqui na minha frente e ele está por inteiro aqui. Não tem nada escondido. Porque há homens, e na verdade existem muitos homens, talvez, provavelmente a maioria dos homens, inclusive talvez dentro da própria igreja, que não são íntegros. Porque eles chegam na sua frente e alguma coisa no coração dele está escondida. Isso aqui eu não posso revelar para ninguém, porque senão não vai dar bom. Não vai dar certo. Uma pessoa íntegra é aquela pessoa que está inteira na sua presença. Ele não esconde nada de você. E um homem que é íntegro, uma mulher que é íntegra na presença de Deus, é uma mulher que ela está por inteiro na presença do Senhor. Nada está escondido. E aí eu me lembro agora de Isaías, no começo de Isaías, capítulo 2, no capítulo 1, Deus está falando para Isaías, olha, o culto de vocês é uma maravilha. Se você pegar Isaías lá, o culto é gente, aquela roupa do sacerdote, é uma coisa maravilhosa. Aquele peitoril ali com 12 pedras preciosas, o urim e o tumim, gente, é maravilhoso, é lindo demais. Aquela roupa de seda não, era linho, né? Que maravilha. E aquele coral, então? Isaías do céu, quando aquele coral canta, que coisa, parece anjo cantando, que perfeição. E aquele altar de bronze, aonde a ovelha é sacrificada e é queimada, aquele holocausto queimando, e aquele cheiro de gordura, é o barbecue de Deus, né? O churrasco, aquele cheiro de carne subindo até os céus, que maravilha, Isaías! Só tem um problema, Isaías. Só tem um pequeno problema. O que, Senhor? É a pintura do templo? É o aparelho de som, a mesa de som, o Jonas não está rebolando direito? O que é o problema que está acontecendo? Aí Deus fala, Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles, ó. Eu falei na escola dominical, sabe quando você vai orar? Você está orando pedindo, Senhor, abençoa o Jonas. Nossa, esqueci, sabe que eu fechei a janela de casa? Senhor, continua abençoando o Jonas, abençoa a irmã Ivete. Meu Pai amado, vai chover, eu deixei a janela aberta. Senhor, abençoa a irmã Ivete, Senhor, abençoa a irmã Neuza. Esqueci o cachorrinho para fora. Vá cuidar dele. Sabe que você está orando, mas seu coração não está na oração? Está lá na sua casa? Você não está inteiro na presença de Deus. Você não está íntegro na presença de Deus. Ok, pastor Paulo, entendi o conceito de integridade, mas o que tem a ver com o texto?
Ame o Senhor teu Deus, faça algo para ele. Mas ame com o seu o quê? Com o seu o quê? O que está no texto aí? Com o seu coração. O que ele está falando aqui? Emoções. Ame do seu coração. Que as suas emoções sejam colocadas na presença do Senhor. Sabe quando Paulo fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está falando, pegue as suas emoções, organize as suas emoções de acordo com a palavra do Senhor, para que o seu coração, todas as suas emoções estejam na presença do Senhor. E aí eu estou lá, marquei uma consulta com o irmão Marcelo, quiropraxista, vai colocar minha coluna no lugar, aí chego lá e ele me pega, coloca na máquina e dá um tranco tão forte que o meu ombro fica... Aí eu falo, ô filho de uma santa mulher, o que é isso? Um coração raivoso, um coração que tem ira, é um coração que ainda não está todo na presença do Senhor, que as minhas emoções não estão ainda alinhadas com a vontade de Deus. Ira, raiva, depressão, são emoções que nós não conseguimos ainda colocar na presença do Senhor. Nós não treinamos o nosso coração da maneira correta. Então, você tem que lembrar lá de Jeremias, enganoso é o coração, terrivelmente corrupto. Quem o poderá entender ou compreender? O nosso coração não presta, mas Deus, Jesus está falando, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coloque o teu coração, as tuas emoções na presença do Senhor. Doutrine o seu coração. E aí eu me lembro de Paulo falando para Timóteo, Timóteo do céu. Timóteo, porque Paulo era bravo. Eu acho que é o problema dos Paulos. Os Paulos são muito nervosinhos. Segundo o que fala, o apóstolo Paulo era magrinho, careca, baixinho, né? Diferente de mim, certo? Eu sou barrigudo, ele era magrinho. Mas é uma lenda. Mas Paulo fala o que para Timóteo? Timóteo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que eu, tendo pregado para muitos, não venha a ser encontrado em falha. Ou aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o coração é terrível. Você tem que controlar suas emoções. Você tem qualquer um dos dons do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. É um dom. Não tem essa de crente falar, eu fiquei nervoso, perdeu o sangue nos olhos, sai dando tapa todo mundo na Assembleia da Igreja. E a Assembleia da Igreja? Glória a Deus. A Assembleia da Igreja. Glória a Deus, aqui é tudo tranquilo. Eu já fiz parte de uma igreja que teve uma Assembleia lá que depois eu fiquei sabendo, teve os irmãos combinaram, o Alejandro e a Fortão, ele pega o Luiz. Meu Deus! Sério, irmão? O Alessandro, ele pega o Cleber, tá? O Jonatas vai pular em cima do pescoço. Eles combinaram, os grupos da igreja, se desse briga, quem que ia bater em quem? Foram sem óculos, sem relógio. Assembleia de igreja, irmão. Assembleia de igreja. O que é isso? É um coração que não foi ainda domesticado pelo poder do Espírito Santo, porque o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. A segunda coisa que ele fala aqui, não é só o seu coração. Deus não quer só as suas emoções. Deus não quer que você fique pulando na igreja. Eu estou sentindo o mover do Espírito Santo. Eu estou sentindo. É emoção. Irmãos, eu vi um culto esses dias. Eu não sou fã, e eu não concordo com. Eu não sou fã, eu não gosto. A respeito quem faz isso, mas eu não gosto de coreografia no culto. Aquelas meninas dançando. Tá? Louvai ao Senhor com danças, lá no Salmo 100, tem um outro sentido. O sentido é, quando você for dançar, dance de uma tal maneira que Deus seja glorificado com a sua dança. Não é que tenha que ter dança no culto. É outra história. Mas já fui em várias igrejas que tem coreografia. Minha sobrinha participou um tempo de coreografia. Respeito, é uma opinião minha. Aí eu estava vendo um culto antes de ontem. Numa casa, eu estava vendo o vídeo. Eu até achei que era de uma igreja evangélica. O pessoal com a Bíblia, cantando um louvor, uma menina dançando, rodopiando, parecia um peão. E daqui a pouco a câmera abre
Tem uma menina chorando diante da imagem de Nossa Senhora. Ai, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Eu falei, acho que era muito muita pressão alta. Ela está emocionada. Ela está chorando na frente da imagem de Nossa Senhora. E ela com certeza vai chegar em casa e vai dizer, não, o Espírito Santo tocou em mim, por isso eu chorei na frente da imagem de Nossa Senhora. Cuidado com as emoções. Coloque elas a serviço do Senhor. Coloque elas subordinadas à palavra. Coloque as suas emoções no altar do Senhor. Mas sirva ao Senhor com as suas emoções. Mas não é só as suas emoções. Deus quer que você sirva Ele também de toda a sua alma. A sua questão espiritual. Vai com Deus. Por exemplo, tem algo que eu faço na ceia que eu acho hoje um tanto quanto preocupante. Eu falo que a ceia é um símbolo de tudo que Cristo fez por nós, de tudo aquilo que Ele está fazendo por nós, de tudo que Ele vai fazer por nós. Eu falo que a ceia é um símbolo da memória, lembrando o que Cristo fez. Ele também é um símbolo da aliança. Mas eu, às vezes, ou poucas vezes, tenho realçado o lado sobrenatural da ceia. É um pão, é um vinho. Aquele pão não vai virar carne. Se você mastigar ele, não vai sangrar a sua boca. Mas não é só isso. Há algo sobrenatural. Há algo espiritual. É uma comunhão com Cristo. Então, às vezes, eu racionalizo demais e deixo de fora o lado sobrenatural, o lado espiritual. E o lado espiritual existe. Eu conversei esses dias com alguns irmãos aqui, acho que foi uma Wolf. Irmãos, prestem atenção. Brasília. A irmã Vânia conhece lá, irmã. Brasília é um lugar que você cultive o seu espiritual. Como? Oração, jejum. Viva, aprenda a viver no sobrenatural de Deus. Não é cumprir um conjunto de regrinhas. É saber que você está numa batalha espiritual. Uma guerra espiritual mesmo. Que aquela pessoa que está te ofendendo no seu serviço, no seu consultório, na sua companhia, aquele cara está sendo usado por um Satanás para atrapalhar a sua comunhão com Deus. A sua raiva não é dele. A sua bronca é com Satanás. É tudo espiritual. Então dedique a sua alma ao Senhor. Tenha consciência do sobrenatural de Deus. Jejue, ore, busque ao Senhor. Cultive o sobrenatural de Deus no seu coração. Mas Deus não quer apenas suas emoções e seu sobrenatural. Ele quer também, o que mais que ele fala aqui? De todo o seu entendimento. Eu falei hoje na escola dominical e graças a Deus a irmã Ivete corroborou minha palavra. Eu falei assim, irmãos, eu gostaria que vocês todos viessem na escola dominical. Se todo mundo fala assim, pastor Paulo, eu vou na escola dominical, mas não vou no culto. Glória a Deus! Porque o culto, principalmente o culto, ele tem uma função evangelística. O foco do culto é mais para fora, mas a escola dominical é para dentro, é para você aprender e desenvolver o conhecimento daquilo que você crê. Sabendo o que você crê e por que você crê. Paulo falando para Timóteo, aplica-te à leitura da palavra, aplica-te à sã doutrina. Em outro lugar ele fala assim, esteja pronto para esclarecer para quem te perguntar a razão da sua fé. Então o que Deus está pedindo é, eu não quero só o seu coração, eu não quero só o seu corpo, eu não quero só a tua alma, eu não quero só o teu cérebro. Eu quero tudo. Eu quero tudo no altar do Senhor. Então me ame com toda a tua sabedoria, estude a palavra, medite na palavra. Me ame com toda a tua alma, jejue, ore, busque ao Senhor a oração. Vai orar no monte, não tem problema orar no monte não, só leva repelente. Mas busque a Deus com a tua alma. E busque a Deus com as suas emoções. Meu querido irmão,
Eu quero que você um dia chore na presença do Senhor, mas eu quero que seja um choro sincero, não apenas um teatro para as pessoas verem. Chore no silêncio do seu quarto. Chore diante dele, não tem importância, ele quer as suas emoções, ele quer os seus sentimentos, ele quer que você se extravase na presença dele, jorrando como um rio para a vida eterna, chorando de alegria ou chorando de tristeza. Jó viu o Redentor dele vivo. Jó viu. Mas se você pegar o livro do Jó, ele está o tempo todo chateado com Deus, brigando com Deus. Senhor, o que foi que eu fiz de errado? Eu sou um homem correto, eu sou honesto. Por que o Senhor fez isso comigo? Senhor, me mira, mas me erra. Dá um tempo, Senhor. Deixa eu morrer em paz. A palavra mais dura que Jó fala, Senhor, por que eu não fui num aborto, Senhor? Por que eu não morri no dia que eu nasci? Eu estaria dormindo agora junto com reis. Estaria solitário, mas estaria sem esse sofrimento. Jó chorou na presença do Senhor. Meu Deus do céu, Jesus Cristo chorou na presença do Senhor. Chorou lágrimas de sangue. Então, o que Deus está dizendo para você nesse texto, eu quero você por inteiro. E Deus é radical. Não, Deus não é petista. Deus também não é do PL. Mas Deus é de extrema. Ou você me dá tudo, ou então eu não quero nada. Deus não precisa da sua migalha. Deus não precisa da sua esmola. Eu quero o teu coração. Eu quero a tua alma. Eu quero o teu cérebro. Eu quero o teu corpo. Se você for nesse mesmo episódio lá em Marcos, lá Marcos coloca um item a mais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Deus quer a totalidade do teu ser. Deus quer tudo isso no altar dele, amando ele. E amar a Deus é fazer algo grande com o teu corpo, fazer algo grande e maravilhoso com a tua alma, fazer algo grande e maravilhoso com o teu cérebro, fazer algo grande e maravilhoso com o teu coração. Tudo para a glória do Senhor. Amar é fazer, amar é agir. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu com obras mostrarei a minha fé. Em Tito, Paulo fala isso também. Ele nos resgatou. Abram lá, Tito. Quero que vocês leiam esse texto, é maravilhoso. Abram Tito. Se eu achar aqui, eu falo para vocês. Tito 2. Não achei não. Tito 3, versículo 1. Tito é a última das cartas pastorais, está antes de Hebreu, a penúltima, né? Tito capítulo 3, do versículo 3 em diante. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade da inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de nossas obras e atos de justiça praticados por nós, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros da promessa, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis. Se você for na parábola do bom samaritano, esse mesmo episódio ocorre, só que invertido. Aqui são os saduceus que perguntam para Jesus: qual é o maior mandamento? E ele fala: amar a Deus acima de todas as coisas. Na parábola do bom samaritano, é Jesus que pergunta para o fariseu: qual é o maior dos mandamentos? E o fariseu responde: amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a mim mesmo. Aí o fariseu pergunta para ele: mas quem é o meu próximo? E
Jesus então conta a parábola do samaritano. É para você amar, não quem é membro da igreja. É para você amar, não quem é da sua denominação. É para você amar quem estiver perto de você. É para você amar quem se aproximar de você. É para você amar quem estiver próximo de você. E aí eu quero fechar esse parte, abrindo lá em 1 João. Por favor, abra essa Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Leia também agora o versículo 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Meu querido, eu conheci algum tempo atrás um rapaz que ele fez um curso de cozinha. E eu fiquei muito empolgado, porque eu acho muito interessante essa história de cozinha. Eu falei, então você é cozinheiro? Nossa, que legal! Ele até me ensinou a fazer arroz. Eu não sabia fazer arroz. Eu sei fazer arroz, mas ficava salgado e ficava insosso. Ele me ensinou a técnica correta. Aí eu falei assim, você trabalha em qual restaurante? Não, eu não trabalho em restaurante. Agora eu deixo com instalação elétrica em poste de luz. Eu falei, mas você não é cozinheiro? Ele falou, então, eu fiz o curso. E trabalhei na cozinha por 6 meses. Odiei. Porque você fica num ambiente fechado, é uma correria, uma gritaria, calor, não é para mim. Eu gosto de trabalhar ao ar livre. Irmão, há uma diferença entre você saber cozinhar, fazer um curso de culinária, e você ser um cozinheiro. A pessoa que é cozinheira mesmo que ela não tenha feito curso, faculdade de gastronomia, essa pessoa ama estar na cozinha. Ela ama aquele calor do fogão. Ela ama a possibilidade de misturar sabores diferentes e criar algo diferentão, gostoso e bonito. Há uma diferença entre você saber, conhecer e ser. Ao terminar esse culto, a língua está enrolando muito. Ao terminar esse culto, eu quero dizer para você o seguinte: você conhece a palavra de Deus, você já sabe agora o que é o amor do ponto de vista bíblico. Você sabe que Deus espera de você que você seja íntegro na presença dEle. Você sabe de todas essas coisas, mas isso não quer dizer que você realmente está vivendo assim. Eu não quero que você saiba sobre o amor. Eu espero que você, eu oro para que você seja amor. O tempo todo. Eu espero que você, como se fosse uma segunda natureza tua. Você não tem que falar para o teu coração, bate, bate. Não, ele bate sozinho, é natural. Todo mundo aqui que sabe dirigir, eu lembro quando fui aprender a dirigir, o desespero que era. O que eu tenho que fazer primeiro? Pisa na embreagem. Põe em primeira, solta a embreagem, liga o acelerador. É tanta coisa que você fala, não vou dar conta. Aí hoje eu entro no carro, eu nem sei o que eu estou fazendo, é automático. Todo mundo passou por essa experiência aqui. Eu quero que esses ensinamentos de Cristo em você sejam algo tão natural na tua vida quanto você dirigir um carro. Eu quero que você seja uma pessoa que viva constantemente em amor, pensando em amor, de uma tal maneira que você não precise parar, olhar para aquele cara que vai te assaltar e pensar, bom, eu tenho que amar ele. Eu quero que seja automático. Eu espero que você, quando estiver de frente com aquele teu colega de trabalho chato, que você tem vontade de vomitar quando vê a cara dele, eu espero que você não tenha que parar e dizer, bom, ele eu tenho que amar também. Não, eu espero que seja algo natural na sua vida. Eu espero que você seja amor. Porque aqui mesmo em João, não vamos procurar agora, fica tranquilo, aqui mesmo em João tem um versículo lindo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E entenda, amar é um fruto do Espírito Santo. Mais do que isso, amar além de fruto é também um dom. Ele
Ele é ao mesmo tempo as duas coisas. Deus, se você aceitou a Jesus como seu Salvador, Ele colocou em você a capacidade de amar. Talvez não de gostar, mas de amar. Então, o que eu quero deixar para você nessa noite, terminando esse culto, é que ame a Deus de maneira integral. Chegue em casa hoje, faça uma avaliação, amanhã talvez. Tem alguma parte da minha vida que eu não deixo Deus colocar a mão? Quando eu estou na presença do Senhor, tem alguma coisa em mim que eu não deixo que Deus vá lá e tente modelar? Tem alguma coisa em meu ser que eu não deixo Deus entrar? Quando você chegar em casa hoje, eu espero que você medite sobre isso. E quando você voltar aqui, eu espero que você esteja integralmente na presença do Senhor, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. A segunda coisa que eu espero é que você trabalhe para desenvolver o dom do amor, a capacidade do amor, o fruto do amor, de uma tal maneira que amar seja algo natural em você. De tal maneira que amar seja algo tranquilo em você. E que você ame, do ponto de vista bíblico, de maneira indiscriminada quem estiver perto de você. Mas aí, pastor, aí vai ter pessoas que vão passar para trás. Eu não estou falando para você ser bonzinho. Eu estou falando para você amar. Mas mesmo assim, mesmo se você amando alguém te passar para trás, eu quero deixar um outro versículo com você. Que também está aqui em João. O amor verdadeiro lança fora todo medo. Se alguém vier me roubar um dia, eu vou pedir o celular, eu falo, tá aqui o celular, pode levar. Ó, tem um dinheiro na minha carteira, quer também? Pode levar, só me deixa os documentos. O senhor não tem medo? Não. Porque se eu tenho um celular, amanhã Deus me dá outro. Se roubarem o meu carro, amanhã Deus me dá outro. E está tudo bem. Porque quando eu morrer, eu não vou levar carro nem celular para o céu, como alguém falou para mim hoje. Entendem isso? Quando você entende o amor de Cristo, você sabe que as coisas mais importantes Ele te deu e ninguém vai tomar de você, que é a fé, a esperança e o amor. Isso ninguém tira de você. Então o resto não faz diferença. Por isso que o amor verdadeiro lança fora todo medo. Abaixe sua cabeça, feche os olhos e falemos com o nosso Deus e Pai. Senhor, nosso Pai,